tarde a todos, a todas, boa noite para alguns que estão na Europa. Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando, tranquilo aí, se cuidando e cuidando dos próximos, né? Hoje a gente, continuando os nossos seminários, a gente tem o prazer aqui de ter uma grande amiga nossa, já de algum tempo, né, Adriana? Adriana Valho. Ela, fazer uma breve introdução para quem não conhece. A Adriana é graduada em Física pela Unicamp, tem um mestrado pela Universidade de São Paulo, mas depois ela também tem um outro mestrado e o doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ela fez pós-doutoramento na Caltech e na Unicamp, é livre docente pela USP. Atualmente, a Adriana já há décadas, né, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e pesquisadora do CRAN, Centro de Radioastronomia e Astrofísica do Mackenzie. Atualmente, ela coordena o curso de pós-graduação em Ciências e Aplicações Geoespaciais. A Adriana já foi presidente da Sociedade Astronômica Brasileira e atualmente ela é também coordenadora da área de Astronomia e Ciência Espacial junto à FAPESP. Isso em termos de currículo, né? A Adriana trabalha com uma variedade de áreas, mas uma coisa que ela vem trabalhando que para mim tem se despertado muito interesse é essa área de habitabilidade, né? Então, sistemas habitáveis ao redor de outras estrelas. E aí pedimos para ela falar um pouco sobre os trabalhos que ela vem fazendo nesse tema. Então, por favor, Adriana, fique à vontade. Ok. Primeiro, queria agradecer, né, Otton, o seu convite, né, agradecer aqui a presença de todos que estão aqui, né, participando da apresentação, né, que vão assistir. E, né, vamos fazer isso um bate-papo, então, né, se quiserem, eu não sei se tem alguma formalidade, Otton, mas eu acho que se tiver alguma pergunta, não tem problema nenhum em me interromper e fazer a pergunta. Tudo bem? Legal. Então, vamos lá. Deixa eu só olhar aqui o tempo. Bom, então, né, como o Otton mencionou, né, essa vamos dizer assim, a minha área de pesquisa mais recente, né, que é o impacto da atividade estelar na habitabilidade de exoplanetas, tá? Então, aqui, meio que um outline, né, primeiro falar rapidinho dos tipos de planetas, o que é, né, a zona de habitabilidade, como detectar a vida, e o impacto que a atividade estelar, como principalmente, né, eventos estelares e flares, podem ter na habitabilidade de planetas, né, principalmente os que estão muito próximos. Então, só a título de introdução, eu sei que, né, vocês todos já devem saber disso, já devem ter visto esse tipo de gráfico, mas aqui, né, esse gráfico até está um pouco desatualizado, é 2016, mas o resultado permanece o mesmo. Isso aqui é uma distribuição, né, do número de planetas em função do raio do planeta, né, no eixo X. Então, nós temos aqui planetas do tamanho da Terra e Vênus, aqui planetas do tamanho de Júpiter e Saturno, e aqui os planetas do tamanho de Netuno e Urano. E o que chamou a atenção, né, essa foi um dos grandes legados do satélite Kepler, foi que a grande maioria dos planetas observados na nossa galáxia, na Via Láctea, ele, na verdade, não tem nenhum planeta parecido com eles no nosso sistema solar, embora eles sejam a maioria dos planetas encontrados, né, dentre os quase 5.000 planetas encontrados, né, até ontem, tá, essa estatística aí, 4.868, do exoplanet.eu, né, do catálogo, mas aqui, e esses planetas, então, receberam o nome, né, de superterras, né, até mais ou menos aí 2 vezes o raio da Terra, e mini Netunos, de 2 a 3 raios da Terra, tá? Aqui eu vou só chamar a atenção para os tipos de planetas que foram descobertos e que a gente não tem, né, nenhum similar aqui no sistema solar. Claro que já foram descobertos planetas, né, como Júpiter, como Saturno, mas, e os primeiros planetas, né, detectados, né, o primeiro em torno de uma estrela do tipo solar foi o que é chamado hoje de Júpiter quente, que foi 51 Pégase B, né, que foi até o que deu
o prêmio Nobel, né, a Michel Mayor e Didier Queloz, mas são chamados Júpiteres quentes. Por quê? Porque eles são planetas, né, muito grandes, tamanho de Júpiter, só que eles estão muito próximos da sua estrela e, portanto, o quente. Tem também, como eu já falei, os mini Netunos e as superterras, e tem os planetas nômades, né, ou órfãos, tá? E aqui estão alguns exemplos, né, como eu falei, nem não são só esses planetas, mas existem vários planetas, né, aqui eles estão em tamanho, em ordem de tamanho, né, que está Marte e a Terra, os planetas terrestres, ou seja, planetas com tamanho parecidos com o da Terra. Então, Júpiter quente, depois, né, de 51 Pégase, a descoberta em 1995, vários outros planetas começaram a ser descobertos com essa mesma característica, né, planetas gigantes gasosos, aí com massas pelo menos, né, de 100 vezes a massa da Terra, ou mais. Júpiter tem 300 vezes, né, a massa da Terra. E por quê? Porque é um viés observacional, esses planetas, por serem, né, terem uma massa grande, estarem muito próximos da sua estrela, a atração gravitacional que eles exercem na estrela, né, e fazem com que ela tenha um movimento, né, em torno do centro de massa comum. Então, é por isso que esses foram os primeiros planetas a serem descobertos, né, mas hoje eles consistem de apenas 1% dos planetas, né, desses quase 5.000 planetas conhecidos. São muito próximos, né, aí uma distância, um semi-eixo orbital de 0,015 a meia unidade astronômica. Embora, né, ele seja muito grande, e eles que geraram toda uma, né, necessidade de modificar as teorias de formação de sistemas né, de planetas, da formação dos planetas, e inseriram, então, esse conceito da migração planetária, em que esses planetas, eles são, de fato, formados além da linha de gelo, né, mais ou menos onde são formados os planetas gasosos do nosso sistema solar, e aí, então, eles viriam espiralando, né, e migrando para a atual localização. Mini Netunos, ou Neptune, né, como eu ouvi no mês passado, né, serem chamados no congresso, são planetas, aí são, como o nome diz, mini Netuno, são menores do que Netuno, mas ainda têm um envelope gasoso grande. Então, eles podem ser considerados, né, gasosos. Eles têm aí uma massa entre 5 e 10 vezes a massa da Terra e um raio entre 2 e 3 vezes o raio da Terra. Mas são gasosos, né, com baixa densidade e compostos basicamente de hidrogênio e hélio. E, como eu já mencionei, sem equivalente no sistema solar. Outros planetas que também, outro tipo de planeta, que não tem equivalente no sistema solar, são as superterras, né, que tem uma massa aí entre 1 e 5 vezes a massa da Terra e um raio entre 1 e 2 vezes o raio da Terra. E esses limites, tá bom, gente, de massa e raio da Terra são aproximados, tá? Desses planetas, né, de massa e raio. Só que esses daqui, diferente dos mini Netunos, eles são menores, as superterras são menores, eles estão em tamanho entre a Terra e os mini Netunos, mas eles têm uma alta densidade, ou seja, eles são terrestres, e eles podem ser, né, ter aí uma grande camada de água, portanto, né, global, que engloba, né, todo o planeta, e, portanto, né, são chamados, às vezes, de planetas oceânicos, ou até rochosos, tá bom? Isso aqui são ainda teorias, tá? Essa questão do planeta oceânico. E tem, né, um que eu acho muito interessante, que são os chamados planetas nômades, né? Que são justamente os planetas que não têm estrela central, eles ficam vagueando, eles estão vagueando pela nossa galáxia, né? Eles são escuros e difíceis de serem detectados, mas eles são detectados, né, ou no infravermelho ou por microlentes gravitacionais. E geralmente, aí obviamente por conta de um viés, né, de observacional, são os gigantes gasosos, que é muito mais fácil de detectar do que planetas pequenos, né? E acredita-se que nós temos mais planetas desse tipo do que estrelas na nossa galáxia, tá? Então, talvez aí entre 200 a 400 bilhões de planetas nômades. E acredita-se que eles foram, então, ejetados, né, durante a formação do sistema planetário, aí numa interação com outros gigantes gasosos, tá? Então, quem sabe quantos planetas não foram ejetados, né, do nosso sistema solar aí, pela interação, né, com Júpiter, por exemplo.
Este aqui, né, talvez vocês já tenham visto esse resultado, que esse resultado fez, assim, um sucesso relativo, né, na área de exoplanetas, foi publicado por Fulton e colaboradores em 2017, que ele mostrou, né, esse é um diagrama que mostra a distribuição de raio, né, do tamanho dos planetas, e mostrou que existe um vale aí, mais ou menos em 1,8 o raio da Terra, separando superterras de mini-Netunos, né, e esse raio, primeiro, ele não é um problema observacional, existe sensibilidade para se detectar planetas aqui com este raio, existe, então, ou seja, de fato, há uma escassez de planetas, né, com esse determinado tamanho. Uma possibilidade, né, da explicação do porquê dessa separação seria, então, a evaporação da atmosfera e que talvez, então, as superterras fossem núcleos de planetas gasosos, né, cuja atmosfera foi, então, evaporada, tá? E aí a perda da atmosfera tem fotoevaporação por radiação ultravioleta da estrela, ventos estelares, né? Tem um outro que é o aquecimento que vem de dentro para fora, né? O modelo da Hochschichting da UCLA, né? Ou seja, na formação você teria essa energia extra, né? No interior do planeta que faria com que a atmosfera se evaporasse. Então, existem alguns mecanismos que podem explicar, né, essa perda catastrófica, vamos dizer assim, da atmosfera. Então, vamos lá. Zona de habitabilidade. Então, aqui é algo muito tradicional, tá? Esse é um conceito, esse gráfico aqui é relativamente antigo, né? E que a principal, vocês podem ver Plutão, né? Ainda está nesse gráfico, mas enfim, em que a principal característica, vamos dizer assim, né, a condição de ordem zero seria a presença de água líquida para que possa haver vida. E para que possa, então, ter água líquida, nós estamos falando, então, de planetas terrestres, tá? Então, nós estamos considerando aqui a existência de vida, né, se ela existir, numa superfície terrestre, em que nós estamos falando de planetas, né, superterras ou menores, tá? Então, aí com o raio da ordem de 2 vezes o raio da Terra, ou até menores, tá? Essa, como eu falei, essa é a principal condição, e para que isso, então, aconteça, a temperatura na superfície do planeta tem que estar, obviamente, entre 100 graus centígrados e 0 graus centígrados, né? 100, por quê? Porque senão temperaturas maiores, toda a água evapora, temperaturas menores que 0, toda a água congela. E para que isso aconteça, então, o planeta tem que estar a uma certa distância da sua estrela, porque o fluxo da estrela é a primeira condição, né, para gerar a temperatura na superfície do planeta. Então, por exemplo, uma estrela como o Sol, né, que está mostrando aqui nesse gráfico, aliás, aqui as escalas, aqui a escala de distância é logarítmica, né, aqui não. Mas aqui é por massa da estrela, então aqui é o Sol. Então, se a Terra tivesse mais próxima do Sol do que essa faixa azul aqui, né, a temperatura na sua superfície seria maior do que 100 graus centígrados, toda a água evaporaria, todos os oceanos, enquanto que se tiver muito mais aqui para o lado de Marte, toda a água congelaria. E é claro que quanto maior a massa da estrela, maior é o seu fluxo, então essa zona habitável se move mais para longe da estrela, e o oposto, quanto menor a massa da estrela, mais fraca ela é, né? A luminosidade aqui vai com algo em torno aí de 3 a 4, né? A potência. Então, aqui você tem que o planeta, então, para estar na zona habitável, ele tem que estar mais próximo da estrela. Mas, né? E é isso que está dizendo aqui, a gente quer a água líquida na superfície por um total aí de pelo menos 1 bilhão de anos, né? Pelo menos os registros aqui na Terra indicam que as primeiras formas de vida aconteceram aí quando a Terra tinha uma idade aí de 700 milhões a 800 milhões. Então, a gente acredita que é necessário aí uma estabilidade
né, de temperatura da ordem de 1 bilhão de anos, atividade geológica, que também, né, é o responsável aí pelo ciclo de CO2, né, que é importante também para manter, né, a atmosfera, né, por conta do efeito estufa, né? E uma atmosfera, né? Então, por isso, e a atmosfera também é outro fator que influencia também na temperatura, porque ela pode, né, manter a temperatura confortável, como é o caso da Terra, aí é uns 15 graus acima, né, do que seria sem a nossa atmosfera, mas pode também acontecer um efeito estufa, né? Como é que fala? Runaway, né? Como aconteceu no caso de Vênus, né? Em que a temperatura aí sobe para uns 700 Kelvin. Campo magnético e protege de partículas elétricas, né? Estabilidade climática e resistência à catástrofe aí por pelo menos 1 bilhão de anos. E aqui, basicamente, falando de impacto de asteroides, tá? Então, bom, isso aqui eu já falei, aqui é só para mostrar para vocês, né, agora uma vista aqui, por exemplo, de cima do sistema solar. Aqui a gente teria, então, a órbita da Terra, né, aqui da Terra, e a órbita de Marte e Vênus também, e aqui, esse verde mais escuro, uma estimativa conservativa, e aqui, conservadora, desculpa, e aqui, nessa região verde claro, um pouquinho mais, né, otimista, tá? E aí, como detectar vida em um exoplaneta? Né? Claro que a gente não dá para mandar sondas, né, para in situ. Aí, o que a gente pode fazer, então, é procurar por moléculas específicas na atmosfera desses exoplanetas. Né? Por exemplo, o oxigênio, né? E não só isso, mas que a gente tenha também que a gente veja não equilíbrio, né, nessa atmosfera. E o mais então, o mais aceito hoje é que, ao invés de procurar, né, só o oxigênio, vai ser mais, como é que fala? Mais contundente, né, a detecção tripla de dióxido de carbono, água e ozônio, tá? Aqui, um gráfico, uma tabela, né, a tabela aqui periódica, né, por exemplo, de exoplanetas, isso aqui é de julho de 2018, então esses números estão um pouco desatualizados, mas o que vocês estão vendo aqui, nas linhas, é a distância da estrela, então aqui é a zona quente, a zona habitável, e aqui a zona fria, né, ou seja, toda a água aqui está congelada, aqui estaria na forma líquida, e aqui na gasosa, tá? E isso daqui, obviamente, e as colunas são o tamanho dos planetas. Então, mini-terras, ou planetas do tamanho de Mercúrio, do tamanho de Marte, terras, superterras, né, Netunos e planetas jovianos. E o interessante aqui são essas 3 caixinhas aqui dos planetas terrestres na zona habitável. E hoje vocês podem ver aqui que já são 55 planetas, né, terrestres na zona habitável. E aqui estão os mais, vamos dizer assim, os melhor classificados, né, para a possibilidade de vida. Né? Esses todos aqui estão em escalas de tamanho do planeta, tá? Então, aqui tem Júpiter, a Terra, Marte, né, Netuno. E aqui eu vou chamar atenção primeiro para o planeta Próxima Centauri B, que está em torno, né, de uma estrela Próxima Centauri, que é a estrela mais, é um sistema múltiplo, tá? Sistema binário, e é a estrela mais próxima do Sol, que está apenas, né, a 4,2 anos-luz, tá? Então, se esse planeta realmente for habitável, ele está na zona habitável da estrela, e se ele realmente for habitável, quem sabe, né, se tiver vida inteligente, um dia dá para se comunicar aí, né? São apenas 4,2 anos, né, de tempo para o sinal ir e depois mais 4 anos para voltar. Mas existem outros também, e um outro sistema que eu vou falar mais para o final da palestra é o sistema TRAPPIST-1, tá? Que é formado por 7 planetas terrestres, tá? E aqui eles estão sendo otimistas também, mas pelo menos nós temos esses 3 planetas aqui na zona habitável. Então vamos lá, agora sim ao assunto principal,
da palestra, que é a atividade estelar. Antes de falar do impacto da atividade estelar, eu vou fazer uma breve introdução do que é, né, atividade estelar. Então, atividade estelar, a gente basicamente pode, tem manifestações, né, e essas manifestações a gente pode não é classificar, mas as principais vão ser as manchas, tá? Como as manchas escuras que tem no Sol, as explosões, né, as CMEs, que é do inglês ejeção de massa coronal, e os ventos. E é claro que tudo isso está associado à rotação, aos movimentos de convecção no interior da estrela, né, abaixo da superfície, e, claro, campos magnéticos, tá? Toda a atividade estelar, assim como a atividade do Sol, a fonte de energia é a energia magnética dos seus campos magnéticos, tá? No caso do Sol, então, tem um ciclo de atividade muito bem conhecido, de 11 anos, né? Esse daqui foi descoberto por Schwabe na metade do século XIX, e basicamente, se você conta o número de manchas solares, né, que a gente vê na superfície do Sol e plota isso ao longo do tempo, então é possível ver esses máximos e mínimos, tá? E atualmente nós estamos aí num período, né, agora 2021, na subida de um ciclo. Então, mas uma coisa que foi notada, né, com as primeiras observações feitas do espaço, porque a gente quer medir a radiação, a irradiância solar no topo da atmosfera da Terra, né, antes que a nossa atmosfera absorva parte da radiação. O que foi notado é que o brilho do Sol, ele também variava com esse ciclo de atividade de 11 anos. E isso, né, em princípio, foi como assim, né? Se no máximo solar, por exemplo, aqui estão os números de mancha, tem mais manchas, em princípio, esperaria que o brilho do Sol diminuísse, porque as manchas são regiões mais escuras, né, na superfície. Então, se uma maior área da superfície solar, embora as manchas, né, cubram aí da ordem de 0,1, vai menos que 1%, tá, da superfície do Sol. Mas o que se nota é que, sim, o número de manchas aumenta, mas também aumenta as fáculas, que são essas regiões mais brilhantes que ficam aqui em torno das manchas solares. Então, é por isso que o brilho do Sol segue o ciclo solar, porque mesmo que as manchas subtraiam parte do fluxo, tem as fáculas que fazem com que o Sol fique mais brilhante. Não só o Sol possui ciclos de atividade, mas outras estrelas também, né? Aqui são gráficos da amostra de um programa que foi feito no telescópio no Mount Wilson, na Califórnia. Aqui é para o Sol e aqui são para outras estrelas, mostrando que existem também ciclos de atividade aí com uma duração parecida com a do Sol. E aqui vocês podem ver, isso aqui dá um total aí de um pouco mais de 30 anos de observação. Hoje, né, já mais tempo, continua, tá? Vocês podem ver aqui, né, já estamos aqui, já passamos de 2000. E uma das principais conclusões desse estudo, né, realizado com essa amostra do Mount Wilson, é que 60% das estrelas observadas apresentavam ciclo de atividades periódicos, 15% eram variáveis, mas sem nenhuma periodicidade óbvia, né? E 10 a 15% eram não variáveis. Então, aqui vocês podem ver algumas sem uma periodicidade óbvia, aqui uma clara, e aqui uma que não variável. Então, a gente não sabe se essa estrela, por exemplo, está num período aí de mínimo de Maunder, ou se ela realmente, né, não tem uma atividade mesmo. E essa atividade, todo esse ciclo de atividade, ele é entendido através do mecanismo de dínamo, né, que foi proposto aí por Parker em 1955, né, o conhecido como alfa-ômega dínamo, mas o ciclo também depois foi proposto, além de Parker, pelos Babcock, né, e basicamente o que acontece é uma combinação entre a rotação diferencial e a convecção, né, que faz com que
ocorra essa periodicidade. Então, muito rapidamente aqui, né, isso tudo acontece, o dínamo, né, que é a geração do campo magnético, acontece numa camada muito fina, que é a tacoclina, entre a zona radiativa e a camada convectiva do Sol. Então, nessa camada, que é quando a rotação diferencial começa mesmo a partir da tacoclina na zona convectiva. Então, o equador, rotação diferencial, significa que o Sol não gira como um corpo rígido, mas o seu equador gira, rotaciona mais rápido, então o plasma arrasta as linhas de campo magnético, os tubos de fluxo magnético que foram gerados na tacoclina, e eles vão enrolando aqui, né, mais na região equatorial do Sol. E, né, existe um efeito aí, né, como a pressão, existe a pressão magnética dentro do tubo, então esses tubos de fluxos magnéticos são menos densos, e, portanto, eles começam a flutuar, a boiar, e aí o que acaba acontecendo também, como tem um movimento convectivo, é que os tubos de fluxo, conforme eles começam a subir, eles também rotacionam, e aí é o efeito, então, né, das linhas de campo, e ao atravessar, então, a superfície, imagine que aqui é a fotosfera, né, a superfície do Sol, conforme esses campos magnéticos, então, eles vão, né, ultrapassando, né, aqui a superfície, então você tem os arcos magnéticos. E o que acontece, então, é que, e uma vez que eles perfuram a superfície, você tem, então, as manchas na superfície, né, que são as regiões onde o campo magnético é mais intenso e elas são mais escuras, e essas manchas também acabam que depois, conforme elas, né, se desfacelam, as polaridades vão migrando, então existe um fluxo meridional que leva essa polaridade para os polos, e aí acaba, então, recombinando e invertendo, então, a direção do ciclo magnético, do campo magnético. Então, o campo magnético, né, do Sol, por exemplo, está com essa polaridade, 11 anos depois ele aponta para baixo, inverte, né, a polaridade, e depois, mais 11 anos, ele volta ao estágio inicial. Então, o ciclo magnético mesmo do Sol é de 22 anos, tá? E aqui, só para mostrar, né, os arcos magnéticos, e aqui um desses tubos de fluxo perfurando aqui a superfície, e aqui as regiões onde o fluxo de calor, de radiação, né, principalmente de energia, né, que estava vindo aqui pelos movimentos convectivos, ele é impedido, atrapalhado aqui nessas regiões onde o campo magnético é mais intenso, e, portanto, resulta nessas regiões com temperaturas mais baixas, tá? Existe uma relação, né, muito bem conhecida, muito bem explorada aí, entre atividade e a idade, tá? Então, estrelas como o Sol, de 5 bilhões de anos, já estão na sua meia-vida, possuem uma variação de brilho, como eu falei, muito pequena, tá? Da ordem aí de 0,1%. Já estrelas, por exemplo, com um pouco menos da metade da vida do Sol, já tem aí, né, por exemplo, com 2 bilhões de idade, já vai ter uma variação um pouco maior e um período de rotação menor, tá? E aqui a mesma coisa, uma estrela, então, bastante jovem, com 500 milhões, vai ter um campo magnético muito mais forte, e ela vai ter um período de rotação aí de apenas alguns dias, né? O período de rotação do Sol é da ordem aí de 27 dias, médio, né? Porque existe a rotação diferencial. Já uma estrela mais jovem, não, ela tem um período de rotação aí, talvez aí de 4 dias por aí, tá? E tem muito mais campo magnético, e a gente vê uma variação do brilho bastante maior, tá? Então, conforme as estrelas, elas nascem com uma rotação alta, campos magnéticos bastante intensos, conforme elas vão perdendo, né, essa rotação vai diminuindo por perda de momento angular através do vento, né, estelar, elas vão girando cada vez, né, mais devagar, ou seja, o período vai aumentando, e aí o seu brilho, a sua atividade magnética vai decrescendo, tá? Aqui é só uma outra forma de ver, né, essa correlação entre atividade magnética e rotação, tá? E aqui, ao invés de rotação, é aqui o número de Rossby, tá? Mas mostrando que né, que o número de Rossby, ou seja, o período aumenta, o fluxo em raio-x, a emissão nas linhas, né, cálcio, HK, enfim, o fluxo magnético, tudo vai diminuindo. Então, vamos lá.
as manchas, né? Já falei bastante de manchas, né? Aqui estão as manchas solares, os primeiros indicadores, né, de atividade solar, e acredita-se que as estrelas, todas as estrelas do tipo, né, solar, ou pelo menos com um envelope convectivo, apresentem essas manchas. Existem basicamente 3 maneiras de se detectar e estudar essas manchas. O primeiro deles é por, né, espectroscopia, imageamento Doppler, os outros 2 por fotometria, que é observando a modulação do brilho, né, e essa modulação do brilho aqui da estrela é justamente por conta das manchas na superfície, que tem um tempo de vida diferente do período de rotação, então, conforme a estrela rotaciona, a gente observa mais ou menos manchas na superfície, e, portanto, maior ou menor brilho da estrela. E existe também um terceiro método aqui, que é o método de trânsito planetário, né, fotometria, que eu propus esse método, né, em 2003, lá quando a gente começou com a nossa colaboração com o satélite Corot, e eu vou falar mais um pouquinho desse método. Então, aqui, imageamento Doppler, conforme uma estrela com manchas na sua superfície rotaciona, ela produz essas assimetrias nas linhas espectrais. E aí isso é possível, então, né, linhas, obviamente, que são magneticamente sensíveis, é possível, então, reconstruir a superfície da estrela. Isso, porém, essa técnica só se aplica a estrelas que têm rápida rotação e geralmente são gigantes também, como vocês podem ver aqui, essa comparação. A modulação fotométrica, né, basicamente aqui um período, né, de rotação, está mostrando quando a mancha se esconde, a estrela tem o brilho máximo, quando a mancha entra no campo de visão, isso diminui. Aqui só um exemplo para mostrar, a Kepler 17, vocês também podem ver aqui os trânsitos, né, do Hot Júpiter que tem em torno da estrela. E, finalmente, aqui, o método de mapeamento por trânsito, que é o seguinte, conforme o planeta passa na frente de uma estrela, né, num trânsito, e essa estrela, então, se ela tiver uma mancha, essa passagem aqui do planeta vai causar essa variação no sinal durante o trânsito, tá? Porque o planeta está obstruindo uma região ali da superfície da estrela que é mais escura. Tá bem? E vocês podem ver a diferença que causa. Aqui é uma simulação, aqui são imagens do Sol, aqui simulação de trânsito, aqui tem uma região ativa, né, real no Sol, e aqui um planeta como Júpiter, e vocês não estão vendo, mas aqui tem um planeta como a Terra, né, a Terra tem 1/100º do raio do Sol. Então, o que acontece? O que acontece aqui é que quando Júpiter passa, né, um planeta como Júpiter passaria na frente dessa mancha, causaria esse sinal, já no caso da Terra, causaria este sinal aqui. Mas notem que a profundidade desse trânsito é 100 vezes menor que a profundidade deste. E esse é o modelo, então, que eu desenvolvi, né, tá aí disponível no GitHub, e basicamente é isso, é uma imagem de uma estrela com obscurecimento de limbo, aqui está o planeta, né, cruzando essa estrela, e causa, então, aí um decréscimo, né, que depende aí da razão entre as áreas da estrela, do planeta e da estrela, tá? E, obviamente, aí a órbita pode ser também excêntrica. Aqui, então, no caso de se a estrela tem manchas e o planeta passa na frente, aí eu vou ver essas variações aqui durante o trânsito. E cada mancha aí é basicamente modelada, né, pela sua intensidade, raio e posição. Aqui só um exemplo, né, um ajuste na Kepler 17, né, o trânsito, se não me engano, se for o 100º trânsito. Aqui estão as observações em cruz. Em azul, aqui um modelo de uma estrela sem mancha, e aqui é o resíduo, se eu subtraio os dados, né, se eu subtrair dos dados o modelo sem mancha, eu vou ter, então, esses 3 sinais aqui. Esse mapeamento por manchas, né, foram aplicados, existem vários outros modelos também desenvolvidos por outros autores, muitas estrelas já foram mapeadas, essas daqui são as estrelas que foram mapeadas pelo meu grupo, tá? E os ciclos magnéticos, é possível medir ciclos magnéticos? Sim, se a gente mede
se a gente consegue medir as manchas, né, aí durante a observação do satélite Kepler por 4 anos, é possível, então, medir, né, simplesmente por pura contagem de manchas na superfície da estrela. Esse foi um trabalho da minha ex-aluna de mestrado, a Raíssa Estrela, que mediu o ciclo magnético, aí curta duração, claro, né, o período total de observação foram 4 anos apenas, e ela fez essa observação, essa medida para Kepler 17 e Kepler 63, e obteve aí ciclos magnéticos em torno de 400 dias, e acho que o outro foi 500 dias. Então, caracterização dessa parte da atividade, né? Eu não falei, mas dá para medir a rotação diferencial, dá para estimar o campo magnético das manchas, se a gente faz uma analogia com o Sol, tá? Para o campo magnético, e as características de manchas de raio e temperatura e ciclo magnético. E o clima espacial? Vamos lá. O que acontece na Terra, né, com relação às... desculpa, eu estou só olhando aqui o tempo. Então, qual que é o impacto na Terra da atividade do Sol, né? Então, o Sol, basicamente, né, a maior parte da atividade são as explosões, mas o que realmente causa mais danos aqui na Terra são as ejeções de massa coronal, né, que são grandes ejeções de massa que partem, né, do Sol, e algumas são dirigidas aí na direção da Terra. Com relação às explosões que produzem bastante radiação de altas energias, né, como o raio-x, um astronauta que esteja fora da proteção da estação espacial, realmente a dose pode ser letal, tá? E as partículas e também essa radiação toda, ela pode alterar a órbita dos satélites, causar tempestades geomagnéticas, alterar a ionosfera, né, geralmente em períodos de alta atividade, a camada aqui inferior, né, da ionosfera, ela baixa, atrapalha, então, né, altera o guia de onda da Terra, e afeta, então, a comunicação de longa distância, picos de corrente em linhas de transmissões, apagões, né? Há relatos aí que a grande ejeção de massa, né, o grande evento que foi associado com a explosão, a grande flare, né, de Carrington, que foi em 1854, se não me engano, os telégrafos funcionavam sozinhos, ou seja, começou a gerar picos de corrente nas linhas de transmissão e os telégrafos começaram, né, a funcionar. Enfim, apagões, como o que aconteceu em Quebec em 1989, né, que realmente queimou transformadores, e era março, eles ficaram aí no inverno, né, sem energia elétrica, alteração de instrumentos de navegação, como bússolas, e que pode realmente ser um problema para, por exemplo, pouso e decolagem de aviões, por bússola, né, bom, mesmo por GPS, porque afeta também o sinal, né, dos satélites, né, que vão atravessar a nossa atmosfera, e a atmosfera, a ionosfera, vai ter aí uma grande injeção de partículas carregadas. A diminuição da camada de ozônio, auroras, e até, né, uma influência aí no clima terrestre. Em exoplanetas, o que acontece? Bom, os ventos das estrelas, né, mais jovens, que podem ser, ou não só isso, como na maior parte, pelo menos dos planetas que a gente tem detectado, esses planetas estão muito mais próximos das suas estrelas, né? E o que acontece, então, é que vai ter ventos muito mais fortes, ou, né, o vento vai estar muito mais intenso. As ejeções de massa coronal, as explosões, a radiação ultravioleta, tudo vai ser muito mais intensificado, e isso pode causar, né, erosão atmosférica, né, ou não só por arrasto, mas também por fotoevaporação, no caso da radiação ultravioleta, e, é claro, afetar a habitabilidade desses planetas. Aqui é só para mostrar a absorção de raio-x e ultravioleta pela atmosfera de um exoplaneta. Então, aqui, né, só mostrando para vocês um exoplaneta, e o que acontece é que a atmosfera, nesse caso, ela fica, né, mais expandida, e o que a gente vê em verde aqui seria o trânsito normal, trânsito no visível. E aqui, vocês podem ver, essas cruzes são os dados, né, aí no ultravioleta ou no raio-x. Vocês podem ver que os trânsitos ficam muito maiores e profundos, tá? Mostrando que existe uma atmosfera, né, aí expandida.
Aqui é só uma concepção artística, né, da evaporação, né, devido à radiação ultravioleta que esse planeta, que é um Júpiter quente, muito próximo da sua estrela. E aqui, um trânsito de um exoplaneta, né, pego na sua evaporação, aqui a concepção artística, mostrando aqui um trânsito bem assimétrico, né, indicando que provavelmente esse planeta tem aí uma cauda cometária da sua atmosfera, né, erudindo. Aqui também, aqui mostrando aquilo que eu falei, né, mostrando como que seria, né, a simulação e as observações no, se não me engano, isso aqui é no raio-x, tá, como que seria aqui desse planeta. E os ventos? Bom, aqui, Kepler 11, mostrando aqui os seus 5 planetas, né, em ordem de distância da estrela. Então, esse aqui é o mais próximo, né, Kepler B, e aí indo para o mais distante. A estrela estaria aqui, à direita, tá? Então, o seu vento, né, as partículas em vermelho são as partículas da estrela, enquanto que os pontinhos azuis representam a atmosfera do planeta, né? Então, aí, mostrando como que a atmosfera desse planeta é afetada pelo vento, né? Aqui pode ver, está mais longe, então a densidade do vento estelar também é bem menor, e aqui a gente vê uma perda muito maior nesses planetas mais internos do que aqui no caso do planeta mais externo. Outra coisa também que foi detectado, no caso de WASP-12b, bom, aqui dá para ver bem, né, aqui seria o modelo, né, no ultravioleta sem essa frente de choque, e no caso aqui os modelos em vermelho são os dados, mostrando que o que foi detectado, então, e aqui a concepção artística, né, aqui está a estrela, o planeta, é que parece haver, e foi detectado isso no ultravioleta, essa frente de choque, né, da interação entre a atmosfera do planeta e, por exemplo, o vento da estrela. Ejeções de massa coronal. Na verdade, a ejeção de massa coronal, né, a gente pode pensar, é uma bolha de plasma com campos magnéticos que são ejetadas das estrelas, e, ou seja, é uma porção da atmosfera da estrela, e o que ela faz é, ela intensifica o vento ali naquela hora, e naquela região do espaço, e isso se propaga, né, vai como que surfando no vento estelar, e só que tem uma densidade muito maior, tem campos magnéticos também, e impacta muito mais a atmosfera. Só que, enquanto o vento é algo contínuo, a ejeção de massa é algo mais esporádico, mais temporário. Só para dizer aqui que até o momento ainda não tem nenhuma detecção mesmo de uma ejeção de massa. Mas aqui está mostrando, né, como que, dependendo da proximidade, né, do planeta e da intensidade da ejeção de massa, pode realmente arrancar toda a parte da atmosfera do planeta que estiver além do lóbulo de Roche. Aqui foi uma simulação feita pela Aline Vidotto, né, em vários casos aí, da combinação só do vento estelar, um vento estelar mais uma flare, né, uma explosão, aqui só uma ejeção de massa, e aqui uma ejeção de massa e... bom, o vento está sempre, tá? Que é só o vento, aqui tem uma flare, né, uma explosão, aqui uma ejeção de massa, e aqui os dois, a ejeção de massa e a flare. E como no caso aqui do Sol, a ejeção de massa tem um impacto muito maior na atmosfera do planeta. Vamos lá, então, por último, então, o assunto flares, tá? Ou também conhecidos como super flares. Por que super flares? Porque as explosões que a gente detecta nas estrelas ativas, né, que foram detectadas, já tinham sido detectadas antes, mas o Kepler, né, obviamente, porque observou aí durante 4 anos quase 160 mil estrelas, detectou, né, aí, né, foram detectados, só nesse primeiro estudo aí do Maehara em 2012, foram detectados 365 superflares. São superflares porque elas têm energia aí da ordem de 1.000 a 10.000 vezes a energia das explosões como o solar. E aqui o que a gente está vendo é justamente isso. Aqui é a variação do brilho da estrela,
devido à rotação de uma estrela com manchas, e aí vocês podem ver aqui, né, aqui uma super explosão, uma bem mais intensa, mas existem muitas outras menores aqui, né, e aqui é só um zoom dessa região, mostrando que ela tem, né, como as explosões solares, elas têm uma rápida subida e um decréscimo, né, isso aqui seriam a contrapartida das chamadas white light flares do Sol, que são essas explosões que a gente vê em luz branca. Ou seja, o brilho delas é tão intenso que, mesmo frente ao brilho da fotosfera, a gente ainda consegue ver no contínuo, tá? E isso foi o caso daquela explosão que eu mencionei de Carrington. E aqui, como que essas super flares, então, se relacionam, né, com as suas similares, né, com a contrapartida solar. Então, tem aqui as explosões solares, aqui são as maiores, né, que o Sol consegue emitir, aí da ordem de, hoje, né, da ordem de 10 a 32 ergs, e aqui, então, as superflares, como eu falei aqui, né, chegando até a 10 mil vezes maior. Aqui, e tem também, né, microflares e nanoflares, mas todas elas parecem seguir aí uma lei de potência aí com um expoente entre menos 1,7 e menos 1,5. Outra coisa também, a frequência, né, das explosões estelares pode ser não, com certeza é um fator importante para a habitabilidade. E o que se vê é que a frequência aqui, né, dessa distribuição de frequência de explosões, ela mostra que as anãs M, apesar de serem menorzinhas, são muito mais ativas, produzem, embora as flares das M de intensidade menor do que a das estrelas ativas do tipo G, do tipo solar, mas elas produzem muito mais explosões, aí da ordem de 10 a 33, 10 a 34, quando muito, a energia. Então, vocês podem ver que as campeões aqui em produzir explosões são as anãs M, depois as anãs K, as anãs, né, do tipo G, e aqui estrelas mais parecidas, né, com o Sol, tá? Ok, agora sim, desculpa, agora eu vou entrar, então, vou falar aqui nesses últimos 10 minutinhos sobre o trabalho, né, da minha ex-aluna de doutorado, a Raíssa Estrela, que ela estudou justamente isso. Qual seria o impacto dessas superexplosões na habitabilidade, ou seja, se houver vida na superfície de um planeta terrestre e essa estrela, então, produzir uma dessas superflares, o que pode acontecer com esses organismos vivos, tá? Lembrando, então, né, o Sol hoje não produz mais superflares, mas o Sol já foi jovem, ele está hoje na minha idade, já foi jovem, e quando ele era jovem, ele pode ter produzido uma dessas superflares. E essas superflares pode ter uma faca de dois gumes, elas podem tanto ter um efeito positivo, no fato, né, pelo fato de que o Sol, sei lá, 2 bilhões de anos atrás, ele era mais fraco do que ele é hoje, né? Ele mais ou menos era 25% menos brilhante do que é atualmente. Então, isso pode ter ajudado, né, para compensar uma temperatura mais baixa na Terra, por exemplo, para aquecer a Terra. Ou, né, pode também ter um efeito negativo, que é o maior fluxo ultravioleta. Esse aqui são os dois artigos, né, foram publicados, né, pela Raíssa, né, como primeira autora, na revista Astrobiology, resultado do seu trabalho de doutorado, tá? E quais, então, podem ser esses efeitos dessas superexplosões na habitabilidade? Essas superflares, elas vão liberar grandes quantidades de raio-x e principalmente radiação ultravioleta e no ultravioleta extremo. E essa radiação energética, ela pode causar, ela vai, né, causar mudanças na atmosfera planetária, como perda de moléculas, alterar a composição química e destruir a camada de ozônio. Então, isso pode afetar a origem e a evolução da vida na Terra. Então, o objetivo desses trabalhos foi justamente determinar se essas superflares são danosas para a vida presente na superfície, né, ou na superfície ou no oceano, né, de planetas terrestres. E aí, fizemos os estudos em torno, né, para a estrela Kepler 96 e para a estrela TRAPPIST-1. A Kepler 96 é uma estrela do tipo solar, ela é bem parecida com o Sol, só que ela tem uma idade estimada de 2,2 bilhões de anos, ou seja, ela é uma estrela
basicamente com metade da idade do Sol. Ela tem um planeta em órbita, que é uma superterra, mas esse planeta é uma superterra quente, né? Tá muito próximo da estrela, em torno aí de 2.000 e 3.000 graus. Então, a gente supõe que a Kepler 96 tenha um planeta terrestre a uma unidade astronômica, tá? Então, esse é um planeta hipotético em que a gente vai aplicar, né, os cálculos aí para fazer as estimativas. E os 3 planetas na zona habitável da TRAPPIST-1. Então, começando aqui, né? Bom, qual que foi o outline, então, do modelo, do cálculo, da estimativa? Então, foi detectado a explosão no visível, em luz branca, pelo satélite Kepler. A gente estimou, pela quantidade total de luz visível, qual fração foi emitida na forma de radiação ultravioleta. No caso da Kepler 96, a gente usou uma das maiores explosões já detectadas no Sol. No caso da TRAPPIST-1, a gente usou as explosões detectadas no ultravioleta da estrela também anã M, né, e de Leo, tá? A atmosfera planetária desses planetas terrestres, né, o hipotético em torno da Kepler 96 e os 3 da TRAPPIST-1, 2 tipos de atmosfera. Uma atmosfera arqueana, ou seja, como era a atmosfera da Terra quando a Terra tinha 2 bilhões de anos, ou seja, sem camada de ozônio, basicamente é essa a diferença, ou uma uma atmosfera como que a gente tem hoje na Terra, que tem uma camada de ozônio. E aí a gente estimou, né, aqui a gente estimou quanto que foi produzido de radiação ultravioleta, dependendo da atmosfera, quanto que era absorvido na atmosfera, o fluxo, né, na superfície aqui, o fluxo ultravioleta na superfície, e aí calculamos o impacto biológico em 2 tipos de bactérias, tá? A bactéria comum, Escherichia coli, que nós temos no nosso intestino, e a Adeinococcus radiodurans, que é um extremófilo, uma das bactérias mais resistentes à radiação, né? Inclusive radiação X. E aqui, então, por que a Kepler 96? Porque justamente a idade da Kepler 96, de 2,2 bilhões de anos, coincide com aqui na Terra, quando houve o grande evento de oxigenação. O que foi isso? Foi quando as algas marinhas, então, começaram a produzir o oxigênio por fotossíntese e aumentou, então, a quantidade de oxigênio na atmosfera da Terra e possibilitou, então, o surgimento dos organismos multicelulares, tá? Aqui, então, estão 3 exemplos das superflares detectadas, né, durante o trânsito, tá, daquele planeta superterra quente, mas aqui, então, estão as explosões, e a gente fez a estimativa das energias, e aqui pode ver que vocês mal conseguem ver aqui a profundidade do trânsito, porque essa explosão foi muito grande, tá, foi a maior delas, e gerou aqui 2 vezes 10 a 35 ergs. E aqui, de novo, como eu falei, as duas... desculpa, aqui ficou na frente. As duas composições dos 2 tipos de atmosfera, né? A arqueana, aí basicamente, né? Na verdade, as duas têm 80% de nitrogênio, o que modifica é que, no caso da arqueana, 20% de óxido de carbono, no caso da presente, 20% de oxigênio. E aí, então, aqui, né, a gente tem essa explosão solar, a maior explosão solar, e a gente estimou que, no caso, né, para uma explosão de 10 a 35 eggs, como foi o caso da Kepler 96, então seria aí um total de 5.400% do fluxo, né, do ultravioleta. E aqui mostrando, né, o fluxo, o espectro, né, do fluxo que chega na superfície. Então, aqui é quanto que é produzido pela estrela, né, pela Kepler 96, no seu modo quiescente. E aqui, então, com essa flare, quanto que aumentou. Aqui, de novo, quanto que chega na superfície desse planeta hipotético. E aqui com a explosão. A mesma coisa aqui, né? No caso aqui de uma atmosfera arqueana, né? E aqui com a explosão. Só um minutinho.
Oi, pessoal, desculpa, tá? Tava um barulho lá, fui resolver. Ok, continuando aqui, então, o impacto, né, biológico, então, é que se esse planeta, então, né, vai ter essa atmosfera, quanto que é que vai ser atenuado, né? Então, esses cálculos foram feitos, e basicamente o que interessa para a gente é esse intervalo de radiação ultravioleta entre 200 e 300 nanômetros, que são os mais nocivos, né, aí para o DNA, né, de um organismo vivo. E aí a gente usou dados de laboratório dessas duas bactérias, né? E aqui no caso da Deinococcus radioduras, a gente viu que tinha uma taxa de sobrevivência de 10% se o fluxo fosse até 553 joules por metro quadrados, e no caso da Escherichia coli, de 22,5, tá? Então, qual a gente fez as contas, né? Aqui seria no caso, né, de quanto que seria o fluxo de ultravioleta, né? Ou seja, na verdade, né, a irradiância efetiva que chega na superfície dos planetas, e aqui então na atmosfera arqueana a gente teria aqui doses muito altas e que com certeza esterilizaria a superfície de qualquer forma de vida, seja ela, né, da Escherichia coli ou da Deinococcus radioduras. Isso para a explosão mais forte. Lembra, foram 3, tinha as 2 mais fraquinhas. Já que se a atmosfera é atual e tem uma camada de ozônio que vai absorver grande parte do fluxo ultravioleta, então aí tudo bem, todo mundo sobrevive. Mesmo no caso da arqueana, no caso de as explosões menores, veja que essas explosões têm uma energia 100 vezes menor, a Deinococcus radioduras conseguiria sobreviver. A Escherichia coli não. Então, como que a gente sai desse conundro, né? Porque a gente, né, por exemplo, vamos supor que o Sol produzisse essas superexplosões. A vida sobreviveu, nós estamos aqui para provar. E como que a gente, então, resolve esse problema? Bom, aí, então, uma alternativa, que é o que acredita-se que aconteceu de fato, vamos supor, então, que a vida, então, estava acontecendo debaixo de uma camada de água, seja num lago, seja no oceano, seja no lago. Vamos estimar quanto que precisaria ser essa camada de água, já que a atmosfera sem o ozônio não é suficiente para bloquear, né, grande parte do fluxo ultravioleta dessa superexplosão. Vamos ver quanto que precisaria de camada de água. E foi isso que a gente fez, né, fez esse cálculo aqui, né, e que a gente concluiu, né, aqui, é que para a Escherichia coli, então, se numa profundidade maior do que 28 metros, ela estaria segura, né, ela sobreviveria. No caso da Deinococcus, ela poderia ir até um pouquinho mais aí, até mais ou menos, né, 12 metros de profundidade, tá? Então, ou seja, mesmo não tendo, mesmo, né, como era o caso, há 2 bilhões, quando a Terra tinha 2,2 bilhões de anos, não tinha uma camada de ozônio, né? Então, provavelmente, o que aconteceu é que a vida foi protegida mesmo, né, no oceano, ou num lago. A gente fez a mesma coisa para o caso da TRAPPIST-1, tá? A diferença é que a TRAPPIST-1, a Kepler 96 era uma estrela muito parecida com o Sol, a TRAPPIST-1 é uma estrela menor, uma estrela humana M, né, com uma massa aí de 0,8 vezes a massa do Sol, bem mais fria, tá? Uma temperatura aí de 2.559, tá bem próximo da gente, tá? 39 anos-luz, e, né, aqui tá mostrando só o tamanho delas em escala, o Sol e a anã vermelha. E o interessante aqui é que ela tem 7 planetas terrestres, 3 deles na zona habitável. Né? Aqui mostrando para vocês, ela foi detectada, né, primeiro no solo pelo telescópio TRAPPIST, e depois, e os primeiros planetas pelo TRAPPIST, depois o satélite Spitzer conseguiu detectar tudo. E o que uma característica dessa, que é diferente do Sol, é que esse sistema é muito compacto, porque como a estrela é bem menor do que o Sol, né, 0,08 vezes a massa do Sol, sua zona habitável também está muito mais próxima dela.
E aqui mostrando, né, isso é em comparação, todo o sistema TRAPPIST caberia aqui nessa órbita bem mais interna do que Mercúrio. Tá? Então, aqui o sistema TRAPPIST foi observado também já com K2, né, pelo satélite Kepler, mas já no modo K2, e em questão, acho que de mais ou menos um mês de observação, foram detectadas 47 explosões, a energia entre 10 a 30, 10 a 33, né, se vocês se lembram, as anãs M são muito mais ativas, mas as explosões, a energia é menor. E aqui, então, nós fizemos o cálculo só para a maior explosão, que foi essa daqui, que durou 43 minutos e emitiu o 10 a 33X. De novo, usamos, né, a observação, uma correlação aí com as observações do ultravioleta de explosões da Eide Lyon, e outra coisa foi que aqui nós sofisticamos o modelo de atmosfera usando o código Janford. Tá? Então, aqui estão os espectros, né? Aqui é para diferente, cada curva colorida dessas, tá vendo? É para diferentes tempos ao longo da explosão, tá? Mas o que a gente, né? Basicamente, o perfil é parecido, né? Você tem aqui o fluxo no topo da atmosfera, aqui no caso de uma atmosfera como a da Terra, e aqui no caso de atmosferas arqueanas, né? Aqui, tá vendo a arqueana? Ou seja, basicamente, quando eu digo arqueana, é sem o ozônio, sem oxigênio. E aqui é com o ozônio, então dá para ver que o ozônio vai absorver, né, toda essa parte mais nociva da radiação ultravioleta. E aqui para os 3 planetas que estão na zona habitável, e aqui o que foi publicado. E aqui, então, está a tabela, como já era de se esperar, com o ozônio, o fluxo que chega, né, na ultravioleta na atmosfera é bem pequeno, nos 3 planetas, as 2 bactérias sobrevivem. Já se a gente tem uma atmosfera arqueana, ou seja, sem ozônio, a Escherichia coli, que é um DNA, vamos dizer assim, que a gente poderia pensar, né, com a mesma taxa de sobrevivência, por exemplo, que o nosso não sobreviveria. Já a Deinococcus radiodurans conseguiria sobreviver nos 2 planetas mais distantes, ainda dentro da zona habitável, tá? A gente fez o mesmo a conta lá no oceano, né? E o resultado foi que se tivesse aí apenas 10 metros de profundidade de água, é suficiente para a Escherichia coli sobreviver, tá ok? Então, era isso que eu queria, né, falar para vocês. Então, aqui o sumário dessa parte do impacto da atividade estelar, tanto a radiação ultravioleta, e aqui é o fluxo contínuo da estrela, né, pode causar fotoevaporação, né, as ejeções de massa e o vento por pick-up, né, ou seja, por arrasto, pode erodir a atmosfera dos planetas, né, e as explosões vão produzir, então, doses de radiação aumentadas, que seja por curto períodos de tempo, né? Mas, mesmo assim, essas doses podem ser letais para formas de vida na superfície do planeta. Aqui o trabalho futuro de algum dos meus alunos, né? Por exemplo, estudar a evaporação da atmosfera planetária dos planetas do sistema TRAPPIST-1 por vento estelar, qual que é o efeito das manchas estelares no espectro de transmissão, né, de atmosferas de exoplanetas, agora, né, com o James Webb, né, o assunto mais quente aqui é justamente fazer medidas, né, de espectro de transmissão e tentar detectar a composição da atmosfera desses planetas. E um outro bastante interessante é qual é o impacto que a gente fez para uma única explosão, mas qual que seria o impacto se eu tenho repetidas explosões, né, aí nos organismos vivos? Por exemplo, a Deinococcus radiodurans, ela pode até, vamos dizer assim, ela recebe aquela pancada de ultravioleta, ela se, né, ela como é que fala, sei lá, o DNA dela se quebra, depois ele se reconstrói, mas se você tem essas pancadas, sei lá, todo dia uma explosão dessas, pode ser que realmente não consiga sobreviver. E só um minutinho, tem ainda mais um slide, que é o slide, né? Muito obrigada, aqui estão os meus contatos, né? E as enciclopédias. É isso, muito obrigada, pessoal. Obrigado, Adriana. Excelente apresentação, como sempre, muito didática, muito clara. Slides eu peço incríveis. Desculpas, porque eu acho que ficou muito mais estelar do que planetária, mas
Não, mas é até bom, porque a gente precisa aprender um pouco mais dessa parte, nós aqui. Então, quem tem interesse nessa interface, eu acho que foi excelente, foi muito bom, muito bom. Ok, obrigada. Só lembrar aqui uma informação, né? A Adriana falou do trabalho aí de doutorado da Raíssa Estrela. Eu gostaria de lembrar aqui, talvez alguns colegas não saibam, a Raíssa ganhou um prêmio na tese de doutorado dela, um prêmio de teses da IAU, da União Astronômica Internacional. É isso, né, Adriana? Foi isso, foi de melhor tese, foi. Uhum. Excelente, parabéns. Aproveitar o momento também, parabenizar você como orientadora. Não, é muito bom a gente ter aluno excelente, assim, é muito bom. Isso ajuda muito. Mas certamente isso tem a ver com o orientador também. Não, só o aluno também não está, tem que ser do par. Ok. Bom, estamos abertos a perguntas, comentários. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? Bom, eu tenho aqui algumas questões que eu queria levantar, Adriana, mas eu diria bastante introdutório também, né? Você ficou bem claro ali o papel do ozônio, né? Tá. É uma coisa assim realmente importante. Isso aí, de certo modo, então, coloca uma barreira, né? Se a gente pega a evolução da atmosfera da Terra, a partir de um determinado momento, a gente teria uma barreira de segurança. Antes disso, realmente a gente estava bastante vulnerável, né? Uhum. E vocês fizeram um estudo que eu achei interessante, quer dizer, levando em consideração, né, se tiver submerso na água, né, que profundidade teria que estar, alguma coisa assim, para ter uma barreira de proteção. E eu vi recentemente algumas propostas de colonização da Lua, em que uma das ideias, né, lá na Lua existem uns canais de lava que seriam interessantes você, quer dizer, em vez de construir habitações, realmente utilizar esses canais como para proteção de radiação, principalmente por causa da radiação. Então, minha pergunta vai nesse sentido, quer dizer, a gente poderia ter também esse tipo de proteção aqui na Terra, no passado, aí, de repente, não só dos oceanos, mas, de repente, em algumas regiões que você teria esses canais, eles protegeriam também? A minha dúvida é assim, quer dizer, esses superflares eles são meio rápidos, né? Então, não é um efeito que perdura por algum tempo. Então, se estiver protegido no momento ali, está livre. Isso. Não, por exemplo, vamos dizer assim, é a mesma coisa se a gente pensar em astronautas, né? E nem precisam ser as super flares, as flares mesmo, sem a proteção da nossa atmosfera, né? Se eles estão dentro da estação, tudo bem. O problema é se eles estão fora fazendo algum concerto, né? E só lembrando que a radiação leva 8 minutos só, né? Do Sol até aqui, né? Então, até a estação espacial. Então, tem isso também, porque a radiação ultravioleta, vamos dizer assim, a ejeção de massa, essa vem aí com, bom, essas estelares eu nem sei qual seria a velocidade, mas as solares, as mais rápidas, vêm em 2.000 quilômetros por segundo. É rápido, mas leva aí 2 dias até chegar até a Terra. A radiação é a velocidade da luz, é super rápido. E é bacana que você falou isso, porque essa é justamente a ideia de um pedido, até a iniciação científica de um aluno meu, né, para começar o ano que vem, ele é da biologia, e o que ele quer fazer é justamente simular em laboratório, lá no laboratório até do Fábio Rodrigues, né, da USP, é justamente isso, mas aí usando, por exemplo, solo, terra. E se a bactéria não estiver na superfície? Por exemplo, a gente fez o cálculo para a água, né? Quanto que seria no caso do solo, né? Quanto que seria a profundidade? Ou como você falou, por exemplo, ou embaixo de uma pedra, por exemplo, né? Eu acho que em Marte não tem cavernas, né? Aqui na Terra a gente tem as cavernas que poderia, né, se esconder, mas pode ser também isso, né? Porque aí você teria, né, como você falou, alguma forma de bloqueio, né? Desde que bloqueia, absorva a radiação, você consegue. Isso. Eu lembro que eu falei esses resultados também, agora recentemente, no workshop de astrobiologia do Observatório Nacional. E o James Casting também estava lá, né? Ele era um palestrante, ele assistiu, e aí ele lembrou dos estromatólitos, acho que é assim que fala, gente, que eles têm uma formação, eu não sei, eles não é bem coral, mas eles têm uma formação calcária, né? Em que vamos dizer assim, que eles poderia protegê-los, não sei, de uma radiação ultravioleta.
Então, realmente, qualquer coisa que proteja aí está valendo. Ah, legal, legal. Eu me lembrei porque eu vi dessa história que na Lua tem uns canais, inclusive bem longos, de quilômetros, né? Canais vulcânicos que foram formados, né? E aí o pessoal argumenta que esses seriam lugares interessantes de proteção. Você diz o que, assim, na encosta, né? Porque aí Não, é que na Lua tem um lugar, eu esqueci o nome agora especificamente, mas tem um lugar que são alguns quilômetros, é um canal de lava, né? Porque esses canais de lava, quando faz a lava, ela quente, ela passa, e aí a parte externa dela seca mais cedo. E aí o miolo vai e fica um vão mesmo, fica um canal. É um canal que protegido. precisa tipo um tubo mesmo. Isso, um tubo mesmo. Sim, eu acho que aí eu imagino que, porque aí ficaria, vamos dizer assim, uma crosta, né, de Fechado. lava endurecida, rocha, né? Isso. Acho que isso com certeza vai bloquear a radiação ultravioleta. Legal, legal. E outra coisa também nessa linha, desculpa a ignorância, mas o Sol ele teve esses super flares no passado também? Faz parte da evolução dele ou não? Então, a gente não tem, vamos dizer assim, não, eu tenho quase certeza que não tem registro disso, dessas superflares, né? Porque nós estamos falando de coisa de bilhões de anos atrás, né? A gente consegue, acho que, voltar no tempo com registros de gelo ou de anéis de árvores, né? Para saber da atividade solar, sei lá, 10 mil anos, alguma coisa assim, mas não muito mais do que isso. Mas a gente acredita, pelo que a gente vê das estrelas do tipo solar e o que a gente entende de dínamo, né? Que sim, porque o Sol, né, girava mais rápido, né? Ou seja, então tinha, né, mais atividade, né? Era mais ativo. Então, pelo que a gente vê com outras estrelas, a gente acredita que sim. Agora, aqui na Terra, eu posso estar enganada, mas eu acho que não. Eu não sei de nenhum registro de bilhões, né? Porque a gente precisa, por exemplo, se for esse caso, seriam, né, no mínimo milhões de anos, né? Eu também não sei aí se ficaria algum registro, né? algum tipo de registro em rocha, não? Eu acho que não, né? Acho que rocha não. Acho que não, né? Não deixaria nenhum tipo de marca ou coisa assim. Não, é que eu não sei quão para trás vão os registros de gelo, né? Porque aí sim, porque aí o que acontece? Você vê isótopos diferentes que acontecem por conta de reações, né? Que acontecem na atmosfera, né? Por conta das partículas solares que entram, enfim, é mais ou menos isso que se nota, né? Nos registros. E, obviamente, árvores aí sim, que você só vai ver isso, né? Aí... Mais recente. É. Ok. Professor Vilhena tem uma pergunta. Fala aí, Vilhena, por favor. Parabéns, Helena. Muito bem, muito didata mesmo. Muito bom, muito bom. Tudo bom, Rodolfo? Saudade. Então, são duas observações. O primeiro, o Otto deve lembrar, tinha um médico que fazia doutorado aí na física, que fez uma experiência com bactérias sobre a sobrevivência de bactérias sob efeito da pressão de radiação solar. Você deve lembrar disso, né, Otto? Luiz Fernando? Luiz Fernando, isso. Tem um trabalho sobre isso até. Que interessante. Mas a pergunta que eu queria fazer, Adriana, é bem simples, é coisa básica, né? Coisa assim. Essas explosões solares ou explosões estelares, a intensidade delas em todo o comprimento de onda é a mesma? Pois é. Então, a gente não está supondo isso. O que a gente supôs é assim, porque, na verdade, a gente espera um espectro, né, da explosão. E é justamente isso. Por exemplo, no caso do Sol, então a gente viu, falou assim, olha, essa explosão, que foi a maior explosão do Sol, no visível, ela produziu tanto de radiação, tá? Quando eu falo 10 a 32, é o bolométrico, é o integrado no espectro inteiro. Mas para fazer essa nossa estimativa, a gente falou, bom, no visível, por exemplo, essa explosão 28 de outubro de 2003, né, um dos eventos Halloween lá. Então, ela produziu tanto no visível e tanto no ultravioleta. E aí a gente fez essa razão e essa proporção, e aí a gente usou essa mesma proporção, por exemplo, no caso da Kepler 96. E no caso da TRAPPIST, né, que é uma M, a gente usou, estou até vendo aí que
o site aí é a foto da TRAPPIST, né, do NEPA. Enfim, mas no caso da TRAPPIST, a gente fez essa mesma comparação usando dados da Adelio, né, a Adeleo, que é uma estrela já observada há muitos anos, e foram detectadas explosões também no ultravioleta. Então, aí a gente usou essa mesma proporção. Mas, sim, é uma hipótese. É uma hipótese. Uhum. Muito obrigado. Parabéns uma vez. Saudades aí, você. Obrigado, Vilhena. Jean tem alguma... Gostaria de fazer uma pergunta, Jean? Sim, boa tarde. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Realmente muito didático. Aqui no sistema solar, nós temos aí o planeta gasoso, por exemplo, Júpiter, em que a Lua de Júpiter, em especial a Europa, né, a possibilidade, né, de vida debaixo da sua superfície, no oceano, né, congelado. Só que aqui Júpiter está fora da zona de habitabilidade. Porém, esses sistemas descobertos, né, fora do sistema solar, esses exoplanetas, nós temos aí uma grande quantidade de planetas gasosos que estão dentro da zona habitável. Então, nessas simulações, nesses estudos, já estão também levando em consideração o estudo no caso de uma lua de um planeta desse, e não, né, de uma superterra, por exemplo. Não, sim, você pode... Sim, aliás, isso é uma das... vamos dizer assim, um dos possíveis locais, né, para detectar a vida. É que até hoje ainda não foi detectada nenhuma exolua, né? Então, mas realmente, se você tiver uma exolua, e pode ser, por exemplo, até exoluas, por que não, do tamanho da Terra, né? Tudo bem, Europa, Ganymede, mesmo Titã, né? Que são bem menores do que a Terra, mas nada impede que tenha, né? A gente viu, como eu mostrei lá, e como vocês sabem, né, cada planeta mais diferente, cada sistema planetário mais diferente que o outro, de repente pode acontecer isso, sim, e aí eles seriam candidatos, né, a ter vida. E, aliás, como é o caso da Europa, pode até ser que tenha, a gente não sabe, né, e essa sim estaria protegida da superflash, porque tem essa calota de gelo, né, e se a vida sair acontecer, mas aí seriam vidas, né, no oceano, né, não na superfície. Mas sim, eu acho que não se pode descartar, não. Certo, obrigado. E só uma dúvida agora, uma curiosidade, na verdade, né? Eu estava pensando por que começa a denominar os exoplanetas com um Bzinho, né, minúsculo, e não com um Azinho. Não sei se o A seria para estrela, realmente. Não, mas a estrela usa o maiúsculo, né? Quando é sistema binário, usa-se a letra maiúscula, né? É só quando é binário? Então pode ser por isso, né? Então acho que está respondido agora. Mas aí é letra maiúscula, né? O Glaze 667C, por exemplo, né? A, B e C, maiúsculo, né? Mas se não for, no caso triplo, como você falou, talvez você use o Azinho para estrela, né? Eu não sei direito, mas essa questão da nomenclatura, mas você tem razão, isso. Começa no B, C, D, né? E aí também eu acho que, como é que é? Eu acho que é por ordem de descoberta, né? Não necessariamente por ordem de distância do planeta. Geralmente, a maioria acaba ficando assim, mas eu acho que é por ordem de descoberta, eu não sei, alguns de vocês aí me ajudem aí. Eu acho que o A é para a estrela mesmo. Seria a companheira, então coloca o Bzinho, o planeta descoberto, depois C e assim por diante. Certo, obrigado. Legal. Obrigado, Jean. Vilhena, tem mais alguma coisa? Não. Obrigado. Muito obrigado. Satisfeito. Então, obrigado. Ok. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Eu acho que o Rafael... não, o Rafael acabou de perguntar, né? Uhum. Não, acho que foi Jean, agora acho que é Rafael. É o Rafael. Tá, desculpe, não apareceu aqui para mim. Desculpe, fala aí, Rafael. Tudo bem, obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer pelo seminário, professor Adriano, um excelente seminário, muito obrigado, aprendi muito. Eu estou curioso em relação, você mostrou que atividades estelares de estrelas mais jovens, na idade de 5 milhões de anos, mais ou menos, tinham uma atividade maior em relação à luminosidade. Mas, e antes, um pouco, durante a formação da estrela, quando ela está ainda num disco de gás protoplanetário, a acreção de material sólido para a estrela, a acreção de gás em direção à estrela, isso modifica muito a atividade estelar?
pode aumentar o fluxo de luminosidade? Então, aí eu acho que os processos são bem diferentes, né? Principalmente se você ainda tem um disco gasoso, né? O disco protoplanetário ainda está presente. Com certeza, existem estrelas Centauri, né? Que são muito ativas mesmo, com manchas grandes na sua superfície, né? Intensos campos magnéticos. Então, eu acredito que sim, mas aí os mecanismos, eu acho que não é que o mecanismo, o sistema é diferente, né? Porque você tem um gás ali, você tem conexão magnética, provavelmente, entre o disco e a estrela, né? Então, eu acho que aí você é diferente. Eu acho que aí seria um estudo um pouco diferente. O sistema seria diferente. Entendi. Muito obrigado. Eu não vejo mais ninguém aqui com a mãozinha levantada. Tem mais alguém? Josué Cardoso dos Santos está com a mão levantada. Então, por favor, é que eu estou no celular agora, depois dessas mudanças todas. Então, Josué, por favor. Acho que Josué? está com o microfone fechado, Josué. Agora sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Adriana, foi maravilhoso seminário. Cortando o som, Josué, não estamos ouvindo você. Obrigada. De você aqui. Tinha o seminário foi muito didático, eu aprendi bastante coisa. Minha pergunta, eu vou tentar fazer aqui mesmo. A minha pergunta é sobre o impacto desse tipo de estudo sobre o potencial de habitabilidade para a colonização de Marte, e até no impacto de desenvolvimento de tecnologias em termos de proteger, por exemplo, a questão de não ter cavernas ou não, para os astronautas. Eu queria saber sua impressão sobre isso. Não, com certeza, né? Claro que vai ter todo um processo aí, né? Todo um estudo, né? Primeiro precisa de oxigênio, de alimentação e tudo mais, mas com certeza eu acho que a atividade solar é algo que eles vão ter que levar em conta. A ejeção de massa não traz perigo para a vida. Tá? Aí vocês podem ver que tudo que eu listei lá tudo afeta tecnologia. Quer dizer, traz perigo para a vida no sentido que se você, né, depende de uma energia elétrica, por exemplo, para manter o oxigênio fluindo e interrompe, você pode ter um problema. Mas, enfim, agora, a questão mesmo da radiação ultravioleta das explosões solares, isso vai ter que ser levado em conta. Então, eu acredito que do mesmo jeito que existe uma proteção para isso na estação espacial, tá? Eles já conhecem, já sabem como fazer, né? Eu imagino que deve ser todo um revestimento aí de chumbo ou de alguma coisa para absorver, né, a radiação X e radiação ultravioleta e também partículas muito energéticas, né? Partículas muito energéticas podem também causar danos, né, no DNA. Então, mas eles já sabem como fazer isso, vamos dizer assim, porque a estação espacial está protegida, né? Mas isso vai ter que ser levado em conta, sim, na questão para Marte, para tornar, né, ou pelo menos ali a parte aonde pessoas vão viver. Jean, tem mais. Mas Josué, desculpe. O fato de nós termos o campo magnético não dá uma proteção extra, que no caso da planetária, o fato de a gente estar sob o campo magnético, depois tem a fase interplanetária, né, até chegar em Marte, os meses que leva, e depois chegar lá, tendo um campo magnético como o nosso, outros detalhes de proteção, não faz uma diferença nessa análise? Você sabe sobre isso? O campo magnético não adianta para nada para radiação ultravioleta, né? Mas adianta para proteger contra partículas carregadas, partículas energéticas carregadas, isso sim, né? Então, isso sim. Mas é o que eu falei, eu acho que com certeza eles já têm essa tecnologia desenvolvida. Eles já sabem disso, porque isso já foi levado em conta na estação espacial, né? Então, agora, realmente, esse é um outro, vamos dizer assim,
é um outro fator, né, mais, vamos dizer assim, mais complicador, que Marte não tem, o campo magnético de Marte é muito pequeno, né, e é muito menor que o da Terra. Então, realmente, não vai ter essa proteção que a gente tem aqui de raios cósmicos, né, e das partículas energéticas. Então, é verdade. Muito obrigado. Então, é bom, sei lá, eles podem planejar aí essa viagem em época de mínimo solar, que é quando tem... Porque eu falei do ciclo de atividade solar de 11 anos, eu falei das manchas, mas todas essas manifestações, ejeção de massa e explosões, elas seguem também o ciclo de 11 anos. Então, por exemplo, em época de mínimo, quase não tem explosão, ou as explosões são muito pequenas. Ah, isso é outra coisa, as explosões também você tem toda uma graduação, né? Você tem as explosões pequenas acontecem muito mais, né? Que é aquele gráfico que eu mostrei para vocês, aquela distribuição, né? As microflares, as pequenas flares. As grandes mesmo são mais raras e elas vão acontecer mais no máximo e no declínio do máximo. Tá? Mas aí, por exemplo, as explosões grandes mesmo, elas, sei lá, a gente tem aí uma dúzia por ciclo, não é algo assim também tão comum. No caso do Sol, que já é uma estrela de meia-idade, né? Então, mesmo chegando lá, né, porque você tem um ciclo lá de 11 anos, né, da atividade solar, você tem, mesmo chegando, tem que construir uma tecnologia, tem que construir algo muito rápido, para evitar que atinja os 11 anos, na verdade, você já vai ter quase um ano da viagem, tem que construir rápido para poder sobreviver e proteger eles até chegar ao outro período, né? Sim. Obrigado pela resposta. De nada. Ok, obrigado, Josué. Jean, tem mais alguma questão? Sim, só mais uma rapidinho. Eu gostaria de saber a sugestão, né? Não, sugestão não, o que a senhora acha de um homem para Marte, né? Se é possível, na sua opinião. Um astrônomo brasileiro disse que não seria possível, né, o homem ir para Marte de jeito nenhum, em especial por causa da radiação. Mas sabendo dessa preocupação que a senhora já falou, né, que eles já têm tecnologia, estão se preocupando com isso, tanto é que tem a questão da estação espacial, né? Então, gostaria de ouvir a sua opinião. Bom, eu nunca diria isso não é possível, né? Que a gente está vendo, né? Tudo assim, é como pode, vamos dizer assim, pode até não ser possível, né, no meu tempo de vida, né? Para minha geração, mas para gerações futuras, né? A gente viu o quanto que a tecnologia tem avançado. Então, eu nunca diria que não é possível. E tem uma outra coisa, como eu falei, uma grande explosão pode ter uma dose letal. Mas explosões menores, você pode ter uma dose de radiação, pois assim, podem ser efeitos que vamos dizer assim, desenvolver um câncer, pode levar anos, né, até você realmente ter um problema de saúde. Então, também não necessariamente é uma coisa instantânea. Se a dose for muito alta, é letal ali na hora, mas se não, é só uma coisa que você tem que realmente se proteger, né, ou talvez uma roupa espacial, né, especial, possa minimizar os efeitos. Enfim, mas eu nunca diria não é possível. Eu acho que né? E é difícil a gente falar, pode não ser possível hoje, mas vai ser, vamos dizer assim, sei lá, turismo, vamos dizer assim, assim, uma viagem de turismo comum ir para Marte, né? E quem sabe até ir para a Europa ali no sistema galileano, tá? Enfim, de repente, né, a gente tá falando aqui, mas eu nunca diria não é possível. Ok, obrigado. Eu acho que a gente tem tecnologia para resolver, né, essas questões, né? Por exemplo, talvez um módulo lunar, eu não sei se vocês, né, já viram, foi muito bacana até aqui em São Paulo, no Shopping Eldorado, eles estão com esse Space Adventure, que trouxeram várias coisas do projeto Apollo, né, uma exposição, e tem lá, obviamente, uma réplica, né, do módulo lunar, mas, por exemplo, um módulo lunar como aquele, né, e aí talvez respondendo também um pouquinho a pergunta do Josué, você já chega com a sua proteção, né, você já monta ali aquela, né, vamos dizer assim, aquela barraca ali, já é a sua, né, já vai com a proteção e você ali já está protegido. Tudo que você tem que fazer é não sair andando muito longe desse módulo, né, e aí você vai construindo mais módulos, né, enfim. Então, eu acho que
é uma questão que talvez não precise se preocupar com 11 anos. Eu acho que já vai ter que ser assim, né? Já vai ter que chegar e conseguir a questão toda. Eu acho que o mais crucial é realmente o oxigênio, né? É para a respiração. Ok, obrigado, Jean. Bom, não vejo ninguém aqui com a mão levantada. Eu gostaria de agradecer novamente você, Adriana, excelente apresentação. Você viu aí que o pessoal se empolgou, um tema realmente interessante, e eu acho que, para nós aqui mais da dinâmica, a gente está cada vez tentando ampliar o leque de atuação, e esse tipo de trabalho certamente nos interessa. Que bom. Então, obrigado. Acho que a gente pode encerrar, então, a gravação. Eu que agradeço. Agradeço muito o convite. Foi um prazer.